Eu diria que, ok, são filhas e precisam de orientação da mesma maneira. Eu acredito que pode ser, talvez, para o próprio pai, às vezes, um pouco limitante ou constrangedor, dependendo da sua criação, mas a gente precisa vencer certos tabus. E os filhos confiam nos pais, seja só o pai, seja sua mãe, seja o pai e a mãe. Eles vêm confiando. A gente é que quebra a confiança deles. A gente é que deixa de conversar com eles. Os filhos conversam com a gente o que nós conversamos com eles. Eles não vão abordar um assunto se você nunca abordou esse assunto. Porque eles não sentem liberdade de trazer isso para você. Então é muito importante que o pai dessa menina seja muito transparente e converse com ela. A gente tem literaturas, a gente tem, às vezes, pessoas de confiança que a gente também pode, de repente, ele tem uma mãe, uma irmã que possa conversar, mas não terceirizar isso. Ele pode conversar, sim, sobre a sexualidade da criança. Então, até os 4, 5 anos, ele vai apresentar o corpo, vai apresentar as brincadeiras, levanta a sua mão, e a sua barriga? Ele vai fazer todo esse mecanismo com essa criança, ele vai abraçar essa filha, ele vai dar o colo para essa filha, ele vai respeitar os nãos desta filha, ensinar que o não dela é importante, que a voz dela é uma voz importante de ser ouvida. Né? Isso é muito importante, porque a gente, como pais, muitas vezes, a gente erra assim, educando. Não vai lá e dá um tapa no seu filho, naquele menino na escola, tá? Aí em casa ele erra e você faz o quê? Você dá um tapa. Uhum. Oi? Tem alguma informação aí que não bate. Né? Então, eu dei o exemplo do tapa, mas isso acontece em várias comunicações que a gente faz. Mas que a gente seja transparente e ouça a criança no acolhimento. Quando a criança vai lá e faz birra, o que eu faço? Eu ignoro. E quando você não tá mal? Quando você tá mal, você procura alguém e alguém te ignora. Porque a birra da criança é uma linguagem. Porque ela não tem cognição suficiente ainda para te comunicar o que ela está sentindo. Então, o que você, como pai de menina, pai solo, vai fazer? Ensinar ela sobre as emoções. Quando ela não está bem, parar e olhar para ela, colocar ela, acolhê-la, e falar, olha, filha, eu sei que você não está bem. Eu sei que tem alguma coisa errada e você ainda não sabe o que é. E começa a explicar, mas eu acho que você está com raiva, e tudo bem você ter raiva. O que você não pode na raiva é bater no amiguinho. O que você não pode na hora da sua irritação, e aí você vai explicar o que significa irritação, é se jogar no chão porque você quer uma coisa. A gente pode fazer isso de outro jeito. Eu vou te dizer, Júlia, eu faço isso com meus filhos desde bebê. Eu nunca tive um ataque de birra dos meus filhos. Para não dizer que eu nunca tive, quando eles eram bem bebês mesmo, 1 ano e pouquinho, eles fizeram isso na cozinha de casa. Um e o outro. Eles têm 1 ano e 9 de diferença. A primeira coisa que eu fiz foi exatamente isso que eu estou dizendo. Eu acolhi, expliquei e conversei. Desde pequenos, os meus filhos sabem nomear emoções. E é até interessante que a minha filha foi uma vez uma psicóloga, e ela falou, meu Deus, a tua filha tem 7 anos e ela sabe me dizer sobre emoções. Porque isso faz parte da educação sexual infantil. Você também é feito de emoções. E eu preciso saber o que fazer com elas. E dentro do mundo da criança, explicar que tudo bem ser triste. Não é só aquela carinha, sabe, de desenho. Ah, tá triste, tá feliz. Mas o que isso significa? O que significa estar triste? O que significa estar feliz? Percebe como um pai de menina pode fazer isso? Como uma mãe de menino pode fazer isso? E apresentar o corpo, e ele pode apresentar a vulva, e como é pequenininho, ele vai higienizar essa criança, mas vai dando autonomia a essa menina. Olha, você faz essa limpeza, peça licença, o papai vai tocar aqui, porque eu preciso limpar, mas eu vou começar a te ensinar, porque até 5 anos ela consegue aprender essa autonomia para fazer sozinha. Quando a filha se mostrar, não quero mais, pai, que o senhor me veja, a Sofia fez isso uns anos atrás, pai, não quero mais que o senhor me veja pelada. Ok, porque ela não... A gente sempre tratou a nudez com muita naturalidade aqui em casa. Mas sempre observando os dois, o momento dos dois. Então, conforme ela desfraldou, o Maurício, pronto. Tipo, já não aparecia nu na frente dela. E ok, esse foi um combinado que a gente acha que é saudável para o desenvolvimento infantil. E quando ela manifestou que tinha vergonha, lá para 5, 6 anos, acabou. Quem cuida da higiene sou eu com a Sofia. E o Maurício com o Arthur. Mas, às vezes, é o pai. Se ele ensinar essa autonomia já logo nesse primeiro bloco, quando chegar na época da vergonha, ela já vai ter pelo menos essa questão da higiene dela resolvida. Porque ela já vai saber o que cada coisa significa.
E no segundo bloco da infância, que é dos 6 aos 11 anos, ele vai trabalhar questões como que? O que é de fato sexo? Explicar para a criança o que é sexo. Sexo, não erotização. Não vai, a sensualidade não é nada disso, trazer sexo mesmo. O pênis com a vulva, tem livrinhos que mostram como que é o acasalamento entre os bichinhos, como se dá com os seres humanos. Você vai falar sobre menstruação, você vai falar, aí já uma criança de 8, 9 anos, você vai falar sobre pornografia, você vai falar sobre os nudes que acontecem na escola, você precisa dar informação. E a gente pensa, é muito novo, a criança vai procurar. Não, a criança não vai procurar, você não pode esperar ela procurar, porque hoje o mundo é de informação. A informação que chegar primeiro é a que vai prevalecer na maioria dos casos. Então, consegue um pai, sim, fazer essa abordagem com a criança, tirando tabus da cabeça. Porque eu acho que o que mais atrapalha nessa questão de educação sexual é que a gente tem tabu. A gente fica pensando que a gente erotiza muito, né? A gente traz a sensualidade, a gente traz essa coisa sexualidade já de um outro ponto de vista. E para a criança não é nada disso. É algo extremamente, como eu estou te falando, natural, para que ela tenha a voz, para que ela saiba que o consentimento é importante.